Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Maestro, Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021 e seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos e as bolsas europeias operam em leve baixa, com os investidores aguardando a ata do Fed para avaliar a direção da política monetária americana após o S&P 500 fechar ontem com a maior queda em 4 semanas, diante do receio de que a disseminação da Covid afete a atividade global. O índice dólar interrompe a alta de 2 dias e os rendimentos dos treasuries sobem ligeiramente. As moedas emergentes mantêm um desempenho misto, com o peso mexicano em leve alta e a lira turca em queda. Embora a ata do FONC, que sai às 3 horas da tarde de hoje, possa dar algumas pistas sobre o cronograma para a redução do estímulo, o próximo catalisador para os mercados pode não vir antes da conferência do Banco Central Americano de 26 a 28 de agosto em Jackson Hole. O petróleo se recupera de uma queda de 4 dias após o relatório da indústria dos Estados Unidos apontar redução nos estoques. E o minério de ferro estende baixa, enquanto a BHP alerta que vê uma probabilidade crescente de cortes severos na produção de aço da China neste ano. Vamos para os índices de mercado agora pela manhã. Lá na Ásia, Tóquio fechou em alta de 0,59%, Hong Kong também em alta de 0,47% e Xangai fechou em uma alta um pouco mais forte, 1,11%. Lá na Europa, Londres amanheceu em queda de 0,25%, Paris também em queda de 0,30% e Frankfurt uma queda um pouco mais leve de 0,09%. Dow Jones Futuro também está em queda de 0,13%, S&P 500 Futuro também em queda de 0,08%, uma queda mais leve, e o Nasdaq Futuro também em queda de 0,10%, na verdade alta de 0,10%, melhor dizendo, muito parecidos, próximos da estabilidade. Na agenda de divulgações de hoje, apenas lá nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, será divulgado o Housing Starts and Building Permits de julho, lá nos Estados Unidos, então vale a pena ficar de olho. Vamos para o destaque internacional. No Japão, as exportações de julho ficaram quase em linha com as expectativas, com 37% ao ano versus a estimativa de 39%, enquanto as importações cresceram 28,8%, abaixo das estimativas de 35%. As encomendas de máquinas de junho caíram 1,5%, um pouco melhor que as previsões de menos 2,8%. No Reino Unido, os dados de inflação tiveram resultados mistos, com o CPI total e o núcleo abaixo do esperado, mas houve surpresa para cima no PPI. Na zona do euro, os dados fechados de inflação de julho ficaram exatamente iguais às prévias. As ações chinesas listadas nos Estados Unidos enfrentaram mais pressão de venda ontem, conforme as autoridades em Pequim intensificaram a sua repressão a alguma das maiores empresas do país. O índice Nasdaq Golden Dragon China despencou até 4,5% após um conjunto de regras que visam prevenir a competição online injusta e em meio a relatos de novas investigações sobre o setor de entretenimento e o que a imprensa estatal chama de cultura ídolo. Vamos para o destaque local. A Câmara dos Deputados adiou novamente a votação da reforma do imposto de renda sem consenso. O projeto foi retirado de pauta por 390 votos a 99, em um pedido que recebeu o apoio do líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, do PP do Paraná, diante do risco de derrota, segundo os jornais. Mais cedo, o presidente da casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, havia fechado um acordo com a Confederação Nacional de Municípios para compensar a perda de arrecadação, mas a proposta também não conseguiu avançar. Além de setores da economia, estados e municípios têm pressionado deputados contra o texto por alegarem que terão perda de receita. Lira não marcou uma nova data para votação. Barros pediu que o texto seja apreciado na próxima semana. E o presidente Jair Bolsonaro mantém o plano de entrar com pedido de impeachment dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
mas ele foi convencido por aliados do Planalto a não atravessar andando a Praça dos Três Poderes para protocolar pessoalmente esse requerimento no Senado, segundo o jornal O Globo. O Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, tem um encontro com o presidente da Corte, o Luiz Fux, nesta quarta-feira às 13 horas. Segundo informações do site da casa, Pacheco afirmou que, abre aspas, precipitarmos uma discussão de impeachment, seja do Supremo, seja do presidente da República ou qualquer tipo de ruptura, não é algo recomendável. Os estados e municípios, que são os principais credores dos superprecatórios, também devem oferecer resistência à PEC dos precatórios proposta pelo governo, a proposta de emenda à Constituição. E o presidente Jair Bolsonaro deve votar realmente integralmente o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais e disse que deverá propor um valor em torno de 3 bilhões de reais, apenas 1 bilhão de reais acima do fundo atual, que está em 2 bilhões de reais. Então é isso, um bom dia, um abraço e bons negócios.